Boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem já, bem posicionado. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma edição de um projeto que a gente criou aqui na APM, que é o projeto Academia do Saber. Em geral, a gente traz conteúdos aí mais científicos aí. Agora a gente está fazendo aí um conteúdo mais prático para nós aí, né? Então, trouxemos hoje aí um tema que é muito importante, todo mundo deve estar coçando o cabelo aí, né, para saber como vai ser o ano que vem. E para isso, a gente trouxe aí a Roberta. Roberta é uma grande parceira nossa, amiga, e ela já foi presidente da SECOM várias vezes, presidente do Lions Clube e muito atuante aí no sistema tributário, além de ser sócia atualmente aí da BM Prime, um grupo, né, Roberta, já com mais, na verdade ela já começou com mais de 40 anos aí de história, né, pela equipe M Contabilidade, mas agora já numa fusão diferente a partir desse último ano. Então, tá com você aí, Roberta, já para começar com o pessoal, fica à vontade. E ao longo do tempo ela vai comentar sobre alguns brindes aí que também vão sortear, hein? Então, quem estiver ligado, vai ter uns brindes aí da Cis Prime, dos nossos parceiros. Vamos lá, Roberta. Boa noite, pessoal. Como o Dr. Walter falou, eu sou Roberta Mantovani, né? Eu tenho um escritório há mais de 55 anos e no ano passado nós fizemos uma fusão com outro grande escritório, né? Que é meu parceiro, meu sócio, o Eric, que também já vem de uma longa jornada, né? E aí nós juntamos as nossas tralhas, como dizem, para a gente fortalecer e nos aperfeiçoar cada vez mais, principalmente nessa parte tributária, que é o que deixa a gente sem dormir, né? Hoje a gente conta aí com o apoio da Cisprime, né? Que é um banco, uma cooperativa, e que também é bem parceiro nosso. A gente vai ter brinde no final aqui da nossa palestra. Vamos dizer que é uma palestra, um bate-papo, né? Para a gente trazer mais informações para vocês. Temos um outro parceiro também, que é a OMIE, que é de tecnologia, que também nos deu um brinde aí, que a gente vai falar no final. Eu vou deixar o Eric, que é meu sócio, né? Que está aí junto, que vai conduzir junto comigo essa palestra, ele falar um pouquinho dele também, né? Eric. Uma ótima noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Roberta bem falou, a união que a gente fez recentemente tem como objetivo a gente se fortalecer como empresa, como empresário e também com conhecimento para poder servir melhor as nossas empresas, os nossos clientes. E hoje, em especial, tratar de um assunto delicado, que tem tirado o cabelo de muita gente, e vamos ver se a gente consegue colaborar com vocês para que vocês possam tomar decisões melhores no negócio de vocês, especialmente com relação à área tributária. E aproveitando, né, a gente está com essa parceria aí com a PM, então a gente está aqui para ajudar, né, porque a gente sabe que muitos médicos dizem, isso não é minha praia, eu sei operar, eu sei atender, mas vocês são empresários, então vocês precisam realmente entender um pouquinho do que está acontecendo, né? Elcio, você quer dar uma palavrinha? Pessoal, eu acho que é uma grande honra, né, ter essa parceria com a Roberta, a APM. A gente vem aqui também para apoiar os médicos, as clínicas, né, e o momento oportuno, né, a gente está falando um pouquinho daí dessa reforma tributária, acho que é muito importante. A gente vem de um segmento muito forte que a gente atua, que é o médico, então tem tudo a ver com a gente também. O que precisar, a gente está à disposição. É isso aí. Então, bora lá começar o nosso assunto? Eric, com você. Legal, vamos lá. Então, o título é sugestivo, né? Nós estamos diante de algumas mudanças sensíveis na legislação tributária no Brasil. Vamos tentar abordá-las aqui de uma maneira mais simples, um pouco menos técnica, mas como é um assunto técnico, não dá para fugir totalmente da tecnicidade da coisa, né? Mas
nós vamos chegar nesse tema, que é a questão da tributação no lucro, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte da reforma. Então, aqui uma breve apresentação da gente, a Roberta, que é a nossa diretora executiva, CEO do nosso grupo, e eu sou responsável pela operação aqui no Grupo BM. E vamos lá. Então, uma das primeiras questões que a gente acaba levantando é o porquê da reforma, né? O Brasil é um local complexo para se fazer negócios, especialmente por questões tributárias. A incerteza tributária, as dúvidas, elas complicam a situação dos empresários quando pretendem iniciar seus negócios, e muitas vezes quando estão nos seus negócios, no decorrer deles, desafios tributários acontecem. Isso é explicado porque nós temos 27 unidades da federação, cada estado desses com uma legislação própria, o que complica um pouquinho, mas para complicar um pouquinho mais, nós temos 5.500 municípios, e cada um deles também com legislação própria, né? Além disso, nós temos os tributos sobre o consumo, PIS e COFINS e IPI, que são impostos federais, que também têm regras muito distintas e segregadas por atividades, com benefícios para uns e malefícios para outros. Então, isso acaba complexando muito a área de atuação dos empresários, porque horas são demandadas de maneira excessiva para cuidar de uma operação que não é o core do negócio, né? O Eric, antes de você entrar na nova estrutura, pessoal, nós vamos deixar as perguntas para o final. Vocês podem ir questionando aí pelo YouTube, que o pessoal vai estar anotando, tá? E aí, no final, a gente responde a todas as perguntas, tá bom? Maravilha. Então, muitos anos tem se tratado desse tema, né, da reforma tributária no Brasil. Muitos presidentes tentaram emplacar esse tema no Congresso, e dessa vez a coisa passou, né? Então, o ano passado, uma emenda constitucional foi aprovada, e nesse início de ano, uma lei complementar foi aprovada, com o início da regulamentação dessa reforma. E um dos objetivos da reforma, é simplificar a questão tributária no país, né? Então, os entendimentos, os tratamentos, né? Mas, como tudo no Brasil, nem sempre o simples é tão simples assim. Então, vamos ver o que acontece com a matemática da simplificação do governo brasileiro, né? Então, atualmente, nós temos 5 tributos que incidem sobre o consumo. Essa é uma reforma, essa parte da reforma é a parte que trata sobre os impostos sobre o consumo. Então, nós temos hoje PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Esses são os 5 tributos que incidem sobre os produtos e os serviços de consumo. Nem todos eles sobre produtos, nem todos eles sobre serviços. São 5 tributos. Na reforma, eles saem os 4 primeiros: PIS, COFINS, ICMS e ISS. E o IPI, ele sai parcialmente, ele não sai totalmente. E no lugar desses 4 que saem totalmente, entram a CBS e o IBS, né? Então, a CBS é a contribuição sobre bens e serviços, e a IBS é o imposto sobre bens e serviços. A CBS e o IBS, eles têm a função de substituir o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. O IPI, ele não sai totalmente, e ele é parcialmente substituído pelo IS, é um imposto seletivo, ou mais conhecido como imposto do pecado, tá? O IPI permanece em questões relacionadas à produção de produtos que também são realizados na Zona Franca de Manaus. Então, para proteger a Zona Franca, eles mantêm o IPI no resto do país em produtos que são desenvolvidos, que concorrem com a Zona Franca. Então, o saldo da nossa simplificação tributária no Brasil, no final das contas, é de um tributo, né? Então, saem 4 tributos e meio, entram 3 tributos e meio. Então, é simples a matemática, mas o resultado é um único tributo.
Vamos falar rapidamente sobre as características desses tributos novos que entram, né? Porque vocês já estão acostumados com os tributos que existem atualmente, e os que substituem, eles têm características próprias. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a CBS e a IBS, elas trabalham num sistema conhecido como IVA, sobre o imposto sobre o valor agregado, né? A ideia inicial era criar um IVA, como se existe na grande maioria dos países no mundo desenvolvidos. Mas aqui no Brasil, a questão foi separada em dois. Então nós temos um IVA chamado um IVA dual, tá? Então parte dele é o CBS, parte dele é o IBS. Por que eles fizeram isso? Porque a CBS, ela é de competência da União. Então é o governo federal quem administra ela. Então, substitui o PIS e a COFINS e mantém-se uma alíquota nacional, certo? A IBS, ela é administrada pelos estados e pelos municípios. E ela substitui o ISS e o ICMS. E quem define as alíquotas são os estados e o município. Então, eles fizeram essa separação para que, de certa forma, haja um gerenciamento por parte dos estados e municípios e pelo governo federal das alíquotas correspondentes de cada um deles. E o IS, que é o imposto seletivo ou o imposto do pecado, ele é administrado exclusivamente pela União e ele substitui parte do IPI. Algumas mudanças sensíveis que norteiam a reforma tributária do consumo, nós vamos falar sobre 3 especificamente, mas uma delas que é a mais relevante é a questão da não cumulatividade plena. O que significa isso? É a possibilidade de toda a cadeia anterior você tomar crédito daquilo que foi pago de imposto até chegar em você, né? Então, praticamente tudo gera crédito. Então, aquisições de bens, serviços da atividade empresarial, compra de bens de capital, então, energia elétrica, consumo de telecomunicação, internet, combustível, material de consumo. Então, praticamente tudo que é consumido na operação da empresa, se houve um imposto pago na cadeia anterior, esse imposto vira um crédito para a sua empresa. E esse crédito é descontado do imposto que você tem a pagar. O Eric, deixa eu até entrar aqui. Pessoal, é assim, quem está muito acostumado com isso é empresa de comércio, indústria, porque era o ICMS. Todo mundo que era contribuinte do ICMS sempre tomou crédito. Serviço, que somos nós, que é a área da saúde, nunca tomou crédito. E é isso que é a diferença na reforma tributária. Nós iremos usar o imposto de quem nós comprarmos ou contratarmos. Então, estou falando numa linguagem assim para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, mais para frente, o Eric vai até explicar. Então, o que é importante nessa reforma tributária agora? Não é só o que a gente vende, é de quem a gente compra. Então, a pessoa que a gente compra ou que a gente está contratando o serviço, ela está pagando IBS e CBS? Se ela tiver, a gente vai usar isso para descontar do nosso imposto. Então, uma parte muito importante a partir do ano que vem, que é a organização, é saber de quem contratamos serviço e de quem compramos qualquer produto que a gente vai utilizar na nossa operação, tá bom? Eric, desculpa te interromper, que a gente vai fazendo assim para melhorar, tá bom, gente? E uma diferença significativa na tomada de crédito também é que no passado, mesmo as empresas do comércio e da indústria, elas não podiam tomar crédito de tudo. Por exemplo, as atividades de consumo não eram possíveis de tomar crédito. Agora, ela virou ampla, tá? Mas nem tão ampla assim, né? Então, algumas coisas não são permitido a gente tomar crédito na nossa atividade. Por exemplo, produtos que a gente compra para uso pessoal, ou seja, aquela mistura do empresarial com o pessoal. Então, se você comprar um item ou um serviço que seja para uso pessoal, a sua pessoa física no negócio,
isso ele não gera crédito. Além de brindes e presentes, que tem um limite ali de R$100 por item, bebidas alcoólicas, né? Exceto quando a atividade fim é a bar e restaurante, por exemplo, né? Entre outras coisas, como a obra de arte e operações com inadimplentes. Aí tem uma chave especial que nós precisamos colocar aqui. A tomada de crédito que no seu negócio está condicionado ao pagamento do imposto na cadeia anterior. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Nós somos contabilidade e fornecemos serviço de contabilidade para as empresas médicas. Quando nós emitimos a nossa nota, na nossa nota vai ter a incidência do IBS e do CBS, que são os dois novos impostos criados na reforma tributária. Aquele crédito, aquele imposto que a gente paga na nossa nota, prestando o serviço para as empresas de vocês, em tese você teria a possibilidade de tomar o crédito. Porém, se nós não pagarmos efetivamente o imposto, o crédito não está disponível para vocês. Então, completando isso que o Eric falou, é assim, empresas do Simples Nacional não entram nessa reforma neste primeiro momento. Então, elas não estão obrigadas a pagar IBS e CBS. Elas vão ter a possibilidade de completar com esse imposto. Então, quando você for contratar uma empresa para o serviço ou comprar, precisa saber qual a tributação que a empresa é também. Então, é assim, vamos contratar contabilidade. Vocês estão em qual tributação? Estão no Simples? Se a empresa de contabilidade estiver no Simples, vocês não tomarão crédito dessas empresas de contabilidade. Mas espera aí, eu estou no Simples, mas eu sou contribuinte por livre e espontânea vontade do CBS e do IBS. Então eu posso te contratar porque você vai me gerar um crédito. Então, olha a importância de quem cuida de contrato e quem cuida de compras. Porque o imposto de vocês vai diminuir se vocês contratarem bem, seja serviço ou seja mercadoria. Eric. Perfeito. Então, a definição de onde comprar, ela é extremamente relevante. E, voltando à questão da operação com inadimplente, só reforçando que se o teu fornecedor não recolher o imposto, você não toma crédito até que ele recolha. Né? Então, quem hoje está no lucro real, por exemplo, já está um pouco acostumado mesmo no serviço, com a modalidade de não cumulatividade, no PIS e na COFINS. Só que hoje você toma crédito direto na nota, independente do recolhimento por parte do prestador ou do vendedor. Então, essa mudança é significativa, você só vai conseguir tomar crédito daquilo que foi efetivamente pago. Então, por exemplo, como a Roberta falou, uma empresa do Simples Nacional, que gera ali dentro da tabela do Simples um crédito ínfimo, praticamente irrelevante, por isso que ela fala que praticamente não gera crédito. Mas se ele também não pagar aquele tributo, aquela pequena parte também não vai ser crédito para você. Então, é muito importante escolher bem os fornecedores, de quem você vai comprar. Então, a tua parte de compras, o teu comprador, é um camarada que vai ser bem importante nesse processo, porque ele vai definir o êxito na sua lucratividade no final das contas. E falando nisso, principalmente na área médica, tem alguns médicos que adoram comprar Mercado Livre, Shopee, vamos comprar nas coisas aí. Precisa saber de quem vocês vão comprar, né? Seja medicamento, seja material de procedimentos, então tudo agora tem que ser muito bem analisado, tá bom, pessoal? Andando um pouquinho mais à frente, outras duas questões relevantes, né, mudanças significativas com a reforma do consumo, a tributação que muda, né? Então hoje a gente é tributado na nossa
origem, né? Então, se você está em São José dos Campos, quando você emite a nota fiscal, a sua tributação, a sua regra tributária segue aquilo que prevê a legislação em São José dos Campos. Com a reforma tributária, a regra muda de jogo. Então, o que muda é para onde você está vendendo o teu serviço. Então, se o teu paciente ele reside em outra cidade, Jacareí, no estado de Minas, não importa. O que determina a tributação é o destino, né? Então, você vai ter que ter conhecimento ou quem emite a tua nota, das alíquotas que serão definidas pelo município de destino do teu consumidor do seu serviço, né? Até certo ponto, isso faz sentido porque ele alivia a guerra fiscal que acontece com municípios que criam regras bem estranhas com o objetivo de atrair negócio, né, com alíquotas de ISS, que é a atribuição hoje do município, muito atrativas para trazer negócio, e as pessoas vão lá só para trabalhar e moram em outros lugares. Então, municípios que têm qualidade de vida melhor, que oferecem melhores condições para o cidadão, certamente serão mais beneficiados. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, que é onde é o coração da economia, do consumo, tende a receber a tributação da maior parte da IBS, no caso, que é o tributo administrado pelo estado e pelo município. Ô, Eric, e aí, falando aí, né, que quando a gente está falando para os médicos, e se esse pessoal, esses médicos que dão consulta online e presta lá para os Estados Unidos, para Portugal, como é que fica? A regra não muda, né? Na verdade, você vai a regra com relação à prestação de serviço para o exterior, ela é considerado como uma exportação. E a exportação, ela está isenta hoje do PIS e da COFINS, como está também hoje da IBS e da CBS, né? Agora, se você presta uma teleconsulta e um serviço online de serviço e o teu consumidor é lá do Amazonas, você tem que conhecer a alíquota do município que aquele teu consumidor reside para poder emitir a nota adequadamente, porque a tributação vai ser lá, né? Isso muda bem a regra do jogo, né? É conhecimento novo que nós vamos ter que adquirir na nossa operação. Então, a gente pode falar, na hora que ele for fazer, principalmente convênio, eu sei que vocês não podem dar preço, porque é o convênio que determina quanto vocês vão ganhar. Mas as consultas particulares, para ele poder ver o preço que ele vai cobrar, ele tem que saber qual o município que ele vai prestar para ele pôr ali, porque pode variar de 2% ou a 5%, é isso? Pode variar demais, né? A gente não sabe exatamente qual que vai ser a alíquota definida. Vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, mas só antecipando, o governo federal ainda não decidiu as alíquotas. Então, nós não sabemos como que vai variar as alíquotas de fato, né? Vai entrar na regulamentação, né? Na regulamentação, né? Tá. Já que você entrou nesse assunto, Roberta, é importante falar, né? Falando sobre preço do serviço, né? O preço também vai mudar, doutores, porque um princípio de transparência está sendo colocado de fato dentro da legislação agora. Porque vocês já ouviram falar daquela lei que é tributos na nota fiscal que são obrigatórios, valores aproximados dos impostos? Já viram isso? Vocês têm que descrever isso lá na nota. É uma alíquota e um valor lá que ninguém sabe de onde se é verdade, se não é. E a gente sabe que não é real, né? A partir de agora, a partir da entrada da reforma, os impostos passam a ser calculados por fora. Então, hoje, dentro do preço do serviço de vocês, já está incluso o ISS, o PIS e a COFINS. Vocês não destacam isso. O que vocês destacam é uma retenção eventual quando tem. Mas o imposto já está dentro do teu produto, do teu serviço, do valor do teu serviço. Com a entrada da reforma, os impostos passam a ser destacados por fora. Então, eles vão descrever claramente quanto de tributo tem na tua operação.
para o teu consumidor. Então, ele vai saber exatamente quanto ele está pagando do teu serviço, que é a tua parte, e quanto é de IBS e quanto que é de CBS. Ele vai estar destacado para o consumidor. Então, o produto, o final, né, da nota fiscal, né, o valor final dos serviços, que é o serviço mais esses 2 impostos, dependem da composição do serviço, do teu custo, da tua margem de lucro ali embutida no serviço, mais dos impostos CBS e IBS. E o IBS é aquela questão que a gente falou. A tributação é no destino, a alíquota vai mudar, a gente vai falar sobre isso de acordo com o estado e município. Então, assim, a gente resumindo para o pessoal entender bem, nós futuramente vamos nos tornar como são os países lá fora. Como quando você compra uma mercadoria, quanto custa isso? $5. Aí quando você vai pagar no caixa, R$5,50. Ué, mas não era $5? $5 é o preço da mercadoria. 50 é os tributos. E no serviço vai ser a mesma coisa. Qual é o valor da sua consulta? R$500. Ah, mas a pessoa vai pagar 550, 600, porque aí vai depender da tributação para onde ela estiver prestando, é isso? Exatamente. Tá. Perfeito. Vamos para o próximo, é a questão da alíquota. Nós não temos definição de alíquota. Então, o governo federal ainda não decidiu qual será, de fato, a alíquota da IBS e da CBS juntas. Existe uma expectativa de que ela fique em torno de 28% a 30%. Porém, existe uma trava na Constituição, que é lá em 2030, 2033, ela chegue a ser até 26,5%. Só que isso pode ser mudado, né? Então, o governo vai usar o ano de 2026 para fazer os testes, para entender como é que vai ser a operação na prática e ver qual que vai ser, com a mudança, o resultado que ela vai ter para definir a alíquota. Então, aqui nós temos só um exemplo de referência. Se a alíquota ficar em 28%, quanto que ficaria de CBS, o IBS estadual e o IBS municipal, né? Então, a CBS ficaria em torno de 9,3%, a IBS, a parte do estado, 12,2%, e a parte do município, 6,5%. E lembrando, né, Eric, que isso, pessoal, é imposto de consumo, porque imposto de renda e contribuição social não entra nessa fase da reforma. Exatamente. Então, vai subir para 28%, mas nós temos mais 15% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social. Claro que não é direto, porque tem a base de cálculo, mas é pensando que é além do imposto de renda e da contribuição social. Exatamente. Nós estamos falando aqui, resumidamente para vocês, sai PIS, COFINS e ISS, entra CBS e IBS, certo? PIS, o imposto de renda e a contribuição social, elas permanecem como estão, sem nenhuma modificação até o momento, tá bom? Vamos lá, que tem muita coisa. Vou dar uma acelerada que tem bastante coisa para a gente falar. Então, a gente falou sobre a questão da IBS, né, que cada município, cada estado vai definir a sua alíquota, né, com algumas regras definidas pelo Senado ainda, que serão definidas, elas ainda não estão definidas. Então, pense num caos organizado, é o IBS, né? Então, a gente quer ir para uma simplificação, mas, dada a complexidade do tamanho do nosso estado como um todo, eles decidiram que cada um vai ter uma regra própria para definir a sua alíquota. Então, teoricamente, nós poderemos ter uma combinação de até 150 mil alíquotas diferentes no Brasil. Isso porque a reforma veio para simplificar, gente. Imagina se não viesse, né? Brincadeira. É isso aí. Então, tem só um exemplo prático para a gente passar aqui rapidamente. Ó. Se você vende para um consumidor, presta um serviço, você está em São Paulo, capital, ou está em São José, tanto faz, e você presta um serviço para um paciente que é de Campinas, se a IBS do estado for de 12%, e a IBS do município de Campinas for em 6,5%, a tua alíquota final ali na tua nota vai ser de 18,5%. Agora, se você vende para um paciente de Santos, você atende ele, a alíquota do estado também é 12%, é a mesma para o estado inteiro, mas Santos não é 6,5%, é 7%, então a alíquota vai para 19%, e assim sucessivamente, né?
Então, a boa notícia é que os sistemas que os senhores usam para emitir nota devem fazer isso sozinho. Só que a má notícia é que ele precisa estar preparado para mais de 150 mil regras. Alguém vai ter que parametrizar isso. E mais uma péssima notícia. Durante o período de transição até 2032, nós teremos um compartilhamento em paralelo do regime atual com o regime novo. Falaremos sobre isso. Porque a reforma tributária, ela não vai pegar em 2027 e mudar a chavinha. Agora é sistema novo e agora é antigo. Não. Nós vamos ter 8 anos aí para mudança geral. O Eric vai falar mais para frente. Exatamente. Vamos falar especificamente sobre vocês, profissionais da saúde, né? Então, dentro da Lei Complementar 214, que inicia a regulamentação da reforma tributária, ela prevê um tratamento diferenciado para as atividades da saúde, onde todas as atividades profissionais, ela é a que foi mais beneficiada, uma das que foi mais beneficiada. Então, ela tem uma redução, sabe aqueles 28% que eu falei que é a expectativa? Vocês têm uma redução prevista de 60% nessa alíquota. Agora ficou melhor, né, gente? Melhorou um pouquinho. Vamos ver se melhorou mesmo na prática, né? Porque nem tudo é assim de presente, né? Então, a carga tributária final, ela vai ter uma redução de 60% daquilo que for previsto, que a gente está imaginando que são os 28%, tá? Então, ela é uma carga tributária bem inferior às demais atividades, tá bom? Então, as atividades aqui, só trazendo aquilo que importa para vocês, né? Por exemplo, tem medicamentos que as reduções, elas partem de 60% até 100%. Então, vai ter medicamento ali que vai ter isenção total de tributação. Mas tem outros que podem chegar a 11%. Mas aí vai depender do tipo do medicamento. Então, tem uma tabela regulamentando isso, tá? O mesmo acontece com as atividades da saúde. Então, as atividades de consulta, de clínica, de cirurgia, todas elas estão sujeitas a uma redução de 60%. Então, trabalhando naqueles 28% de alíquota base que o governo determinar, vocês não vão pagar os 28%. Vocês vão pagar só 11,20%. E isso abrange todas as atividades da área da saúde, de uma forma bem abrangente. Também tem uma tabela própria que trata sobre esse assunto. E, Eric, para deixar claro aqui para eles, 11,20, aí vocês podem falar, hoje eu pago em média 11,33, então vai ficar melhor? Não. Hoje vocês pagam 11,33 na sua maioria, embutindo imposto de renda e contribuição social. Então, 11,20 vai ser só o ISS, PIS e COFINS. Tá? Então, por isso que eu estou reforçando isso, porque ainda o imposto de renda e contribuição social continua. Já mostra um modelo prático ali do que pode acontecer com vocês ali com relação à reforma, tá? Mas aqui, ó, nós temos um exemplo prático, assim, uma nota fiscal de R$10.000, um serviço de R$10.000 de vocês hoje. Comparando ali, a maioria dos serviços teria uma alíquota de 28%, ou seja, daria um IVA de 2.800 e o total da nota, 2.800. Para outras profissões técnicas, engenheiro, advogado, arquiteto, contador, há uma redução de 30%. Então, dos 28%, desce para 19,6%. Já para a área da saúde, de 28% cai para 11,20%. Vocês têm 60%. Então, de todas as atividades técnicas, a saúde foi a mais beneficiada. Mais privilegiada. E faz sentido, né? Volta uma, por favor. Isso, muito obrigado. Então, aqui, nós vamos falar depois de uma questão de transição. Pode ir para a próxima, depois a gente volta nessa. Mostrando um exemplo prático sobre da mudança de tributação, saindo do regime atual, que vocês pagam ISS e PIS e COFINS, indo para o novo regime com o IVA, CBS e IBS. Então, tratando da alíquota base de 28%, sendo 9,30% para a CBS, 18,70% para a IBS,
e aplicando um desconto de 60%, vocês teriam uma alíquota de 3,72 de CBS e 7,48 de IBS, totalizando os 11,20 que a gente mostrou anteriormente. Então, dentro de uma situação real aí de um serviço de R$1.000, vocês teriam um total de R$112 de tributação, a uma alíquota de 11,20. Só que hoje, no lucro presumido, vocês pagam 5,65. Ela está pulando de 5,65 para 11,20. Ela está dobrando. Então, o que é o 5,65? Mais uma vez, nós não estamos falando de imposto de renda e contribuição social aqui. Só de PIS, COFINS e ISS. A alíquota de 2, que é a alíquota aqui no município de São José, mais 3,65 de PIS e COFINS. Quem é lucro real, a diferença praticamente não existe, porque a alíquota é maior, né? Só que vamos olhar um pouquinho para o lucro presumido, que onde é o impacto maior, porque o salto de alíquota é o dobro, né? Lembra que a gente falou sobre a não cumulatividade plena? Que a Roberta deu alguns exemplos. Então, tudo aquilo que foi adquirido de serviço ou de produto dentro do teu negócio, para a tua atividade, e teve a incidência e o pagamento da CBS e do IBS, aquele valor é um crédito para você abater dentro desses R$112 que foi apurado nessa nota sua de R$1.000. Né? Então, pode chegar o caso, em alguns momentos, de você não ter que pagar nada, mas vai depender daquilo que você contrata de produto ou serviço. Tá bom? E nós vamos falar aqui rapidamente, então, sobre o período de transição. O que acontece? Nós estamos falando que em 2033, de fato, entra a plenitude da reforma tributária. Até lá, tem um caminho a ser percorrido. O governo não fez como no passado, quando ele instituiu o Simples Nacional, que ele foi lá e virou a chave. A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, está valendo o Simples, quem quiser adere e vão embora. Não, eles estão fazendo uma escala de progressão para fazer uma transição até chegar em 2032 como seu último ano de transição e em 2033 ele entrar plenamente em vigor. Durante esse período de 2026, vamos falar 2027 até 2032, os dois regimes tributários andarão um ao lado do outro. Então, vai ter apuração de PIS, COFINS e ISS e apuração de IBS e CBS. Mas não vai haver impacto tributário, porque um vai ser consumido pelo outro. Então, anualmente, aumenta-se um pedacinho da CBS e do IBS e diminui PIS, COFINS e ISS, até chegar à plenitude. Então, como exemplo, em 2027 já entra em vigor o PIS e a COFINS, aliás, a CBS, e sai totalmente o PIS e a COFINS do jogo, né? Só que a IBS começa com um percentualzinho baixo de teste. E depois, no ano seguinte, mais um percentualzinho baixo de teste. E a cada ano, ela vai aumentando. Então, aumenta a sua IBS e diminui na mesma proporção o seu ISS. Então, durante o ano de 2027 até o ano de 2032, vocês precisam também se habituar, porque vai haver essa transição com dois regimes de tributação ao mesmo tempo. Isso, na prática, o que significa? Porque as contabilidades é que vão ajudar vocês e vão calcular. Só que, assim, vão ser mais papeizinhos, vão ser mais guias, papel não, né? Mas vão ser mais guias online para se pagar. O financeiro vai ter que controlar direitinho, porque a gente nem sabe se o vencimento vai ser o mesmo, se o vencimento vai ser um no dia 15, um no dia 20. Então, é assim, neste momento, pode parecer até que a burocracia aumente, porque a gente não tem ainda exatamente como vai ser. Mas vai ter que ficar atento, ter bons profissionais para ajudar vocês e um bom sistema, que é o que a gente já falou lá e vai falar no final, porque vocês precisam ter ajuda de um sistema e, como eu falei, a gente depois vai falar de um parceiro aí que a gente pode indicar. Maravilha. E no ano de 2026,
é um ano de teste. Tá? Então, o que é a atenção que precisamos ter agora? Os médicos, os profissionais da saúde que estão enquadrados no lucro real, no lucro presumido, estão obrigatoriamente enquadrados nesse período de teste. Então, quando emitirem as notas no ano que vem, a partir do ano que vem, já em janeiro, precisam destacar a CBS e o IBS, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, e aplicar sobre eles a redução dos 60%. E ela tem que estar na nota, tem que estar destacado. Se não fizer isso, a penalidade é ter que recolher esse 1%. Então, não tem imposto em 2026 para se recolher, mas se não tiver informação, esse imposto será cobrado como punição, isso, né? Exatamente, essa é a punição. Então, um ponto de atenção aí. Procura o seu sistema, quem presta o serviço de sistema para você aí, o software que emite tem que estar homologado para que esses campos possam serem enviados para a prefeitura, no sistema da prefeitura, para que eles sejam destacados corretamente. E quem faz a parametrização do seu sistema também tem que estar atento para que seja configurada adequadamente, para vocês não sofrer essa penalidade de ter que pagar esse imposto que não é devido, tá bom? Um ponto de atenção aqui que tira os cabelos e deixa a Roberta com os cabelos arrepiados. Ela adora esse tema. Adoro, gente. Posso falar? Eu vou Pode falar. então, explica aí sobre esse tema. Eu espero que todo mundo já tenha escutado a falar sobre split payment. Então, o que é isso? Pode mudar aí. O split payment nada mais é que uma conta do governo, transitória. Então, ou seja, hoje, vamos lá, nós trabalhando com o Sisprime. Então, meus clientes vão lá e depositam no Sisprime. A partir de 2027, 2028, não tem exatamente quando ele vai entrar, eles vão depositar nessa conta transitória do governo, tudo vai cair nessa, seja pago por cartão, seja depósito, boleto, vai entrar nessa conta transitória, o governo vai olhar e vai falar assim, opa, isso aqui é serviço médico, quanto ao imposto deles? 15%. Separo o meu imposto, fica aqui para mim e libero para você o líquido. O governo terá o controle dos nossos recebimentos. E aí vai liberar lá na conta do Sisprime, que é onde a gente usa, o líquido, com a retenção do imposto. Então, assim, vai ser tudo? Não, porque ele vai acompanhar os 8 anos. Então, o percentual que tiver lá no imposto novo já vai ser retido. Mas você não disse que a gente pode usar, abater o imposto do meu fornecedor? Ele também vai ter lá o que você tem de crédito. Ele vai fazer isso para todo mundo. Então, ele vai olhar na tabelinha dele lá, você tem que pagar 15%. Você comprou alguma coisa, um serviço que gerou 5%. Então seu imposto é 10%. Ele vai tirar os 10% e vai te dar o restante líquido. E aí, assim, o que é isso? É um controle? E o governo, aí o Eric fala que eu gosto disso, é porque eu cuido da parte financeira, né, gente? Então, eu gosto mesmo porque vai impactar muito no fluxo de caixa. Porque hoje, o que a gente faz? A gente recebe e paga o imposto quando? No mês seguinte. Mas esse valor que a gente está pagando do imposto no mês seguinte é de um serviço prestado anteriormente. Agora o governo inverteu. Ele disse assim, esse pessoal está trabalhando muito com o meu dinheiro há muitos anos. Então, agora eu vou pegar o meu dinheiro primeiro e vou liberar para eles. Então, é assim, vamos ter que arrumar fluxo de caixa. Porque se você não pagar o seu imposto, porque você pode não pagar o imposto, mas como é que você vai fazer? Só você receber em dinheiro. Porque se o dinheiro cair no banco, o governo já vai pegar. Então, é assim,
vai diminuir muito a sonegação, né? E aí você vai dizer assim, mas como é que ele sabe? Porque tudo que cair na pessoa jurídica, tudo tem que ter documento. Seja empréstimo, seja dinheiro colocado como fundo de aumento de capital, tudo vai ter que ter um documento para justificar o que é aquela entrada. Os bancos vão saber muito bem disso, porque vai ser automático. Tá? Então, assim, até a gente pôs um exemplo aí, é isso mesmo. O cliente pagou no cartão, R$ 1.000, a operadora deposita 970, porque ela já tirou a taxa dela, e aí a empresa fica com uns 30 dias. Agora não. Agora a operadora pode tirar o dinheiro dela, vai entrar e o governo também vai pegar o dinheiro dele. Então, é assim, vamos ficar atento, vamos melhorar e vamos controlar o nosso fluxo de caixa, tá bom? Maravilha. Eu não gosto muito desse tema, Roberta. Mas vamos lá. Então, bom, eu chamo isso de confisco, não de split payment, mas tudo bem. Para quem já foi para Venezuela ou algum país desse tipo, sabe mais ou menos o que a gente está falando, né? Maravilha. Então, a gente já falou sobre alguns pontos críticos aqui da reforma tributária, né? E, assim, adaptações, elas serão necessárias na vida do empresário, de qualquer atividade, né? Então, para quem tem aversão à tecnologia, vai ter que se adaptar, não vai ter jeito. Então, nós estamos falando, assim, de algumas atividades-chave dentro do teu negócio que serão essenciais para que você tenha mais segurança com a reforma em andamento, especialmente no período de transição. O primeiro de todas elas, eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, é ter uma boa assessoria tributária, né, para te orientar e te acompanhar de maneira adequada para você não fugir dos riscos desnecessários. A segunda é ter pessoas bem treinadas dentro da sua área de compras, aqueles que negociam com seus fornecedores. É muito importante. Essa pessoa, ela vai fazer muita diferença dentro da tua rentabilidade. A segunda pessoa dentro do teu negócio ali, junto com o teu pessoal de compras, é o teu comercial. O comercial do teu negócio tem que entender de formação de preço. Ele tem que saber exatamente quanto custa a sua consulta, quanto custa o teu serviço e quanto de imposto vai ter ali incidindo sobre aquela operação, para ele ter negociação mais adequada. E por último, e não menos importante, é quem cuida de tecnologia dentro do teu negócio. Porque se o teu sistema não estiver amarrado adequadamente, você vai ter sérios problemas e vai ter problemas maiores, aí, de repente até com um município bem distante de onde você está. E para se defender é bem complicado. Ô, Eric, para mim falar, posso só dar uma parte aqui em tecnologia? A gente já teve alguns clientes que a gente fala assim, vocês precisam contratar um sistema, um RP financeiro para fazer esses controles. Ah, isso não é importante agora. Isso não é importante agora. Aí, falando na linguagem de vocês, às vezes as clínicas, os consultórios gastam fortunas em cadeiras, em uniforme para secretárias, em flores. Aí eu falei para ele, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão como se fosse um dermatologista, que eu acho que a gente tem que ficar bela e formosa, pondo botox, pondo tudo, só que estão esquecendo de cuidar do coração. Então, eu acho que vocês precisam tomar muito cuidado, porque a parte financeira é uma coisa muito importante hoje, e os sistemas financeiros, as boas consultorias, vocês precisam saber quem vocês vão contratar, porque no futuro vocês podem deixar de ganhar muito dinheiro. Não vou falar que é perder, mas deixar de ganhar, tá bom? Maravilha. Vamos passar rapidamente aqui, porque a gente sabe que os doutores normalmente têm imóveis, muitos de vocês possuem imóveis, ou mais de um imóvel, e acaba tendo essa segunda renda de locação, né? Então, há uma mudança significativa no tratamento da locação, que hoje você está acostumado ali a pagar a tabela progressiva do imposto de renda e pronto. Não. Se você hoje tem mais de 3 imóveis locados e possui mais de R$20 mil de renda de locação,
você também vai ter que pagar o IBS e o CBS, mesmo sendo uma pessoa física, além da tabela progressiva do imposto de renda. Então, é um ponto que a gente vai aqui passar, já está passando rapidamente, mas é um ponto de atenção, porque em muitos casos é necessário procurar outras estratégias, como ter uma empresa para administrar esses imóveis, colocar esses imóveis lá dentro, com uma holding patrimonial, e ter uma tributação diferenciada, tá bom? Pode passar mais uma. Maravilha. Então, nós falamos até aqui sobre a reforma tributária, rapidamente sobre a reforma tributária, aquilo que impacta sobre o consumo. Então, a reforma tributária do consumo. E no final de novembro, na última semana de novembro, nós tivemos a promulgação da Lei 15.270, por parte do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, que foi uma lei do próprio Executivo, que teve o objetivo de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas. Vocês devem ter visto na mídia falando sobre o aumento das faixas de imposto de renda, isentando quem tem renda até R$5.000, né? Imagino que vocês devam ter visto falar a respeito disso. Junto com essa benesse do governo, alguém precisa pagar a conta, precisa financiar essa movimentação do governo. Então, beneficia quem recebe menos que R$5.000 e está tudo bem. Eu acho justo que essas pessoas tenham benefício, porque R$5.000, em muitos casos, não sobrevive muita coisa dentro de uma família, e aí, além disso, o governo ainda morde um bom pedaço do imposto, e durante muitos e muitos anos não houve uma correção da tabela do imposto de renda, então essas pessoas sofrem amargamente há muito tempo. E com esse presente veio a questão do impacto nos empresários, né? Ô, Eric, antes de você entrar na tributação, deixa eu só falar para eles sobre isso, né? Que a gente colocou aí no slide, entendendo que é prolabore e distribuição de lucro. O que todo mundo precisa ficar muito ciente, prolabore é serviço. Então, é que hoje os médicos tiram o serviço como lucro. Mas isso não é lucro que vocês estão tirando, é o serviço de vocês. Então, por que a gente precisa ficar bem ciente nisso? É que o governo dava essa brecha da gente tirar como lucro, era isento. Agora, a gente precisa repensar, né? Por quê? Prolabore é o serviço e lucro é receita menos despesa, resultado. E o prolabore tem que ser uma despesa da empresa. Porque se vocês não tiverem na empresa, alguém tem que fazer o serviço de vocês. Então, quem tem clínica tem que pensar nesse sentido. Agora, os médicos que estão fazendo só serviço médico, aí é o salário mesmo, né? Então, como ele já sabe que os médicos tiram tudo como serviço, e não só os médicos, como outros profissionais liberais, eles resolveram tributar isso. É isso aí. Então, definida a distinção entre prolabore e lucro, nós temos algumas questões que envolvem os lucros, a gente não vai conseguir tratar dessas questões no detalhe, mas é importante saber que se existe prejuízo contábil, não tem lucro, né? Então, não tem como distribuir algo que não existe, né? Então, a contabilidade é a ferramenta que determina se você pode ou não distribuir lucro, porque ela que apura se você teve resultado ou não. Você pode antecipar lucro, desde que isso esteja previsto no teu contrato social e desde que isso siga algumas regras ali estabelecidas até pela legislação do Código Civil e da legislação do imposto de renda, né? Então, empresas, por exemplo, empresas que têm débitos fiscais que devem para o fisco, para a União, elas não estão autorizadas a distribuir lucros com isenção, né? Então, se você deve à União, a distribuição de lucros pode ser taxada, ela deve ser taxada hoje mesmo, então, independente da mudança da legislação. O que acontece com pouca frequência, imagino eu, é a movimentação de dinheiro entre a pessoa física e a pessoa jurídica como mútuo, como empréstimo. Não, nesse pessoal aqui ninguém faz isso. Não acontece, né? Então, essas operações, elas são operações que estão sob o radar do fisco.
Então, a primeira coisa é que se uma empresa tem lucro disponível no seu balanço e ela empresta, a empresa empresta dinheiro para o sócio, a empresa não pode fazer isso porque ela possui lucro. Então, já existem algumas regras que definem isso. Para que você vai emprestar dinheiro se você tem lucro para distribuir? Né? Então, o governo vai cercando aos poucos a tua operação. Né? Além disso, com a reforma tributária do consumo, as operações de mútuo, de empréstimo entre pessoas ligadas, ou seja, sócios ou pessoas próximas aos sócios daquele negócio, que fizerem movimentação de dinheiro como empréstimo, também estarão sujeitas ao IBS e à CBS, algo que não existe hoje. Hoje, em tese, só existe o IOF e o imposto de renda sobre o ganho, sobre o rendimento daquele mútuo. Mas vai haver a incidência de CBS e IBS, nós não sabemos exatamente de que forma, que isso ainda não foi regulamentado, mas já está previsto que essas operações serão taxadas. Então, muito cuidado com as operações de crédito que são feitas entre as pessoas físicas e as jurídicas, entre as pessoas ligadas, entre sócio e dono de negócio, para que não fica suscetível ali ao IBS e ao CBS. E agora vamos falar sobre a alteração da Lei 15.270, que entra em vigor a partir do ano que vem, que trouxe como presente para os empresários a possibilidade de taxar lucros e dividendos. Falando rapidamente sobre um resumo muito rápido do que essa lei prevê, ela institui uma retenção na fonte de 10% sobre lucros distribuídos acima de R$50 mil por mês por sócio, por empresa. Então, se você na sua empresa, a sua empresa fez um pagamento no início do mês de R$30 mil para você, e depois no final do mês fez mais 25 mil, passou dos 50 mil naquele mês para a mesma pessoa física. O que acontece? Soma-se os dois, retém 10% do total. E a empresa recolhe o imposto de renda na fonte a título de antecipação. Ok? Esse é o primeiro impacto. Então, distribuições de lucros acima de R$50 mil por mês para uma mesma pessoa física, pela mesma empresa, estão sujeitas à retenção. Elas devem ter uma retenção de 10%. Ô, Eric, e antes de você entrar no segundo impacto, lembrando que a distribuição de lucros e dividendos é lucros e dividendos. Então, isso também inclui algumas aplicações financeiras, tá? Então, é assim, não vai ter retenção na fonte, que aí é o Eric vai falar embaixo. Mas se você tem duas empresas, você pode ficar isento da retenção, mas ele vai entrar aí no segundo impacto, a soma vai ser tributada lá em abril no imposto de renda, tá? Exatamente, esse é o segundo impacto na legislação, é a segunda mudança significativa. Quando a gente fala de retenção na fonte, que é o primeiro impacto, nós estamos falando de antecipação tributária provisória. O governo só vai lá e desconta e fica segurando, aguardando a tua apuração na tua declaração de ajuste anual do teu imposto de renda, que acontece, como a Roberta mencionou, no período de março a maio. Então, indo agora para o segundo impacto, a questão é a tributação sobre as altas rendas. E o governo determina ou define altas rendas, rendimentos totais superiores a R$600 mil no ano. E dentro desses R$600 mil, considera-se praticamente tudo. Prolabore. Receita que você venha a ter de aluguel, os seus lucros que você recebe das suas empresas, os lucros e dividendos que você recebe das ações que você possui, os rendimentos de aplicação financeira que você possui, salvo algumas raras exceções que estão previstas na lei, como LCI, LCA, que estão isentas. E aí entra no bolo, e se você passou dos 600 mil somado como um todo no seu ano, você está sujeito a
a incidência de uma alíquota adicional de imposto de renda, que é chamado IRPFM, que é o Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo, que começa de 0 até 10%. Tá? Então, primeiro, impacto no mês a mês é a retenção na fonte dos 10%, quando o rendimento de distribuição de lucro é acima de 50 mil. E o segundo impacto, que é o mais significativo, é no bolo, no ajuste anual. Se você tem uma renda total superior a 600 mil no ano, você vai sofrer uma tributação específica adicional sobre aquele valor. Tá? E ele pode chegar até 10%. Então, de 600 a 1.200.000, se não me engano, salvo engano, ela é uma tabela progressiva, chegou nos 1.200.000, é 10% direto. Tá? E, pessoal, precisa ter muita atenção, porque isso é a partir de janeiro, vai ser para recolher em 2027, mas começa a contar tudo em janeiro do ano que vem. Então, precisa conversar com os gerentes de bancos, né, pessoal? Elcio, dá atenção para os seus clientes aí, porque vai ter que olhar tudo o que vocês têm investido aí nos bancos para fazer essa conta aí a partir de janeiro, tá? Isso é um impacto bem significativo. Então, praticamente todo sócio que recebe dividendo, ele vai estar impactado com essa operação, né, com essa mudança. Né? Então, o que acontece aí, então, a legislação deixou uma janela ali de preparação, como sempre o governo brasileiro olha para a gente como um pecador, né, como um penalizador do Estado, e a janela é uma janela muito curta. Isso começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 26, e a legislação já prevê a tributação de lucros acumulados que a gente tem até agora. Mas ele fala assim, tudo bem, o lucro que você tem até 31 de dezembro de 2025, eu posso dar uma isenção desde que você cumpra algumas coisas. Vamos ver o que ele vai dizer por cumprir algumas regras para que ele tenha a isenção de lucros que você já oferiu no seu negócio até então, né? Então, há muitos questionamentos sobre isso, tá? Mas a taxação já já incide sobre esses rendimentos do passado, se você tirar a partir de janeiro de 26, se você não seguir as regrinhas aqui. Para você ter a isenção dos lucros auferidos até 31 de dezembro de 25, você precisa fazer uma reunião de sócios, fazer uma ata aprovando o que você vai distribuir de lucros, registrar na junta comercial ou no cartório essa ata, e esse registro tem que ter validade até o final desse ano. E você tem que prever pagamento até 31 de dezembro de 28. Se você pagar esses dividendos depois de 28, eles serão tributados. Então, nós estamos falando de uma regra de janeiro de 26 para frente, mas que tem impacto sobre todo o seu passado, que está lá no teu balanço contábil, lucros acumulados que eventualmente você não tirou, que está lá à sua disposição, mas por sua escolha ou por uma questão de caixa, você não tirou esse dinheiro. E se você tirar a partir de janeiro de 26 esses lucros e não seguir esse rito aqui, você vai ser taxado. Pessoal, uma atenção com os balanços. Nós, com os nossos clientes, quem tem esse lucro acumulado, nós estamos entrando em contato um a um para informar. E lucro não é dinheiro no banco, tá? Então, o que acontece? Às vezes teve alguma saída, você ficou com crédito podre, que alguém que não pagou você e gerou um lucro em anos anteriores, e esse valor ficou acumulado lá para você, mas você não tem dinheiro em caixa, então você não vai conseguir tirar da sua conta corrente. Então, se você fizer essa ata e registrar até 31 de dezembro, você tem essa chance
de depois, quando entrar o dinheiro no banco, você tirar o valor sem ser tributado. E um outro ponto é, se você tem dinheiro na conta da pessoa jurídica e é o mesmo valor do lucro, tira. A nossa sugestão é essa, tira do banco, entendeu? Tira do banco, que aí também não vai ser tributado. Tira antes do final do ano. Antes do dia 30 de dezembro, porque aí ele não é tributado. Porque se deixar para tirar dia 2 de janeiro, aí vai ser tributado. Pode passar para o próximo. Parece estranho, né? Não estamos falando de lucro até 31 de dezembro de 2025, mas hoje é dia 11 de dezembro de 25, e o lucro de dezembro de 25 só vai ser apurado o ano que vem, e pela legislação brasileira, a legislação societária e até impacto tributário, prevê que esse balanço, esse fechamento, deve acontecer até 30 de abril do exercício seguinte. Então, nós estamos falando de uma regra tributária que foi incluída nessa legislação, que é totalmente incompatível com a legalidade, que é o que está previsto na Lei 6.404, que prevê a regra de prestação de contas e de aprovação de contas e fechamento de balanço, e com a própria realidade, né? Não existe uma empresa no mundo que consiga, no Brasil, né, que consiga encerrar o balanço em 31 de dezembro de 2025, das suas operações que aconteceram até 31 de dezembro de 2025. Então, é uma incerteza, gera insegurança jurídica, já há movimentos até do próprio Conselho Federal de Contabilidade, do SESCOM, que representa as empresas contábeis na justiça com mandato de segurança, contra a incompatibilidade desse dispositivo legal, porque como é que você vai aprovar um lucro de 2025 em 31 de dezembro de 2025? Isso é incompatível. E também há um PL já aprovado no Senado, mas que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados para corrigir esse jabuti que eles fizeram, né? Mas, por cautela, o que nós orientamos? Vamos fazer uma ata, pode passar para a próxima, por gentileza, que eu acho que está ali. Aprova aquilo que já existe, por cautela. Aprova esse ano aquilo que você já tem, líquido e certo, que é 2024. Você já sabe. Não existe balanço fechado no meio do exercício. A legislação contábil não permite. E a legislação tributária, ela permite trimestral quando a empresa é lucro real trimestral. Né? E então, não se tem que falar de fechamento de balanço. Tem pessoas aí falando, vamos fechar um balanço até novembro de 2025 e o lucro... Balanço parcial, né? Um balanço parcial até um determinado período e colocar isso no ato. Isso pode ser glosado, né? Então, o que nós estamos sugerindo? Nós estamos recomendando. Garante 2024. Aquilo que você tem de 2024 não tem risco se você fizer uma ata e registrar dentro desse ano. Para o ano de 2025, se você quiser, faz uma ata à parte. Não mistura com a de 24 para não botar em risco a ata de 2024. Então, por cautela, para ser bem conservador, faça duas atas. Uma com de 2024 e garante 100% 24. E em 2025, você faz uma ata. Faz uma ata, cita o lucro que foi apurado e o lucro que será ainda apurado. Você não sabe qual que é, né? Você cria um equilíbrio ali na operação. Mas por prudência, né? Por prudência nós orientamos. Faz 24, garante 24, não tributa até lá, e 25 você pode escolher fazer ou não. E se o PL for aprovado, faz com tranquilidade lá até abril de 2026 o registro dessa ata com o lucro de 25 para garantir essa isenção total sobre esse lucro apurado. E um outro ponto, gente, é assim, a lei já diz que a gente tem que registrar até dezembro de 2025. Como disse o Eric, nós do SESCOM, do Conselho, entramos com algumas liminares, pode ser que seja aprovada. Só que, se for aprovada a prorrogação, vocês não vão perder nada, que vocês já fizeram, então está tudo ok. Ninguém perde nada, né? Então já foi, já está registrada. Agora, se der errado e vocês não fizerem,
aí o risco é a tributação. É isso aí. Então, a gente já falou aqui, né, sobre isso. Pode passar essa tela. Bom, enfim. Eu espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma para ajudá-los aí na gestão dos próximos dias em diante do negócio de vocês. A questão tributária é sempre uma questão muito sensível e ela não vai deixar de ser sensível mesmo com a tentativa de simplificação por parte do nosso executivo e legislativo com a reforma tributária. Só para que vocês tenham ideia, já existe há um tempo um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, ele já passou em uma das casas, está em uma outra. Então, para complementar aquilo que já foi feito com a Lei 214, que é de janeiro de 2025, que regulamentou isso que a gente conversou até agora, e esse mesmo projeto de lei, ele já está fazendo um monte de alteração no que foi aprovado em janeiro. Então, é sempre bom ficar atento, com calma, porque também não adianta ficar desesperado. Com relação à reforma, o cuidado mais importante que nós recomendamos para todos os empresários agora é o seu documento fiscal a partir de janeiro de 26. Essa é a sua atenção inicial. Ele é mais importante para que você não seja penalizado com o percentual de 1% ali do IBS e do CBS nas suas operações. Então, procura a tua assessoria tributária, a tua assessoria contábil e o seu suporte de sistema para que tudo esteja bem alinhado e você fique tranquilo com as notas fiscais que você vai emitir a partir de janeiro de 26. Muitas notas técnicas estão sendo emitidas a cada semana, normatizando a questão dos documentos fiscais. Nós falamos aqui rapidamente sobre locação. Toda operação a partir da reforma tributária ela vai ter documento fiscal para dar lastro sobre ela. Então, já foi definido numa nota técnica que hoje as locações, por exemplo, que você emite um recibo qualquer, é o suficiente. Sendo para uma pessoa jurídica, uma física, você emitir um recibo já é o documento fiscal. Para a reforma tributária, a partir do ano que vem, ainda não tem uma data definida, mas já está definido que vai ser uma nota fiscal eletrônica de serviço. Ô Eric, nós vamos lá, gente, tem bastante perguntas aqui. Então, a gente vai respondendo algumas. Eu vou fazendo aqui e aí você vai respondendo, tá, Eric? Como é que a empresa vai saber dos acessos dos créditos para ela, porque foi aquilo que a gente falou do split payment, né? Como é que a empresa vai ficar sabendo? Com a entrada do split payment, que está previsto para janeiro de 27, salvo qualquer prorrogação por parte do fisco, aquele controle de conta corrente que vai ser criado com o split payment, você vai ter, a gente não sabe exatamente como vai funcionar isso, mas é previsível que nós tenhamos acesso a uma lista de débitos e créditos como se fosse um extrato bancário, tá? Então hoje no seu extrato bancário você consegue ver tudo que entra e tudo que sai, todos os créditos e débitos. O mesmo deve acontecer nessa conta virtual que o governo vai ter em seu nome, no seu CNPJ. Então cada operação que é feita que envolve o teu CNPJ, seja de venda ou saída, né, e de compra, quando vincula o teu CNPJ, obrigatoriamente tem um vínculo fiscal, que é um vínculo do documento fiscal eletrônico, ele vai ser amarrado nesse conta corrente. E ali o governo vai fazendo a apuração de débito e crédito. Mas nem todo mundo deve confiar naquilo. Então, você também tem que fazer esse controle de crédito na sua operação financeira e fiscal. Por isso, pessoal, que a gente fala da importância do sistema financeiro. Então, hoje a gente fala assim, eu emito nota fiscal pela prefeitura. Tá, mas a prefeitura só emite a nota fiscal. Ela não tem controle de nada. Na hora que você tem um RP financeiro, ele vai começar a controlar isso porque ele tem o que você emite e o que você compra. Então, ele vai começar a fazer esse jogo para você saber se o governo
está fazendo certo. Assim, só para complementar, Roberta, a pergunta foi se você sabe se o teu fornecedor pagou ou não, né? Não sei se foi essa a pergunta. Não, como vai saber se tem acesso ao crédito? Então, por exemplo, você só vai ter acesso ao crédito se ele for pago. Como é que você vai saber se o seu fornecedor pagou o imposto? Com a entrada do split payment, a tendência é que isso seja retido na fonte. Então, ele só vai aparecer no seu extrato de conta corrente com o governo se ele de fato foi pago. Tá? Tem uma pergunta aqui, eu não entendi direito, e foi o Reis Macedo, se ele puder até escrever aí, ele pôs assim, isso terá que ser alterado no ato da emissão da nota? Eu não sei se é sobre este tema. Imaginando aqui, Roberta, se for sobre a informação dos campos de CBS e IBS, que são os campos novos que precisam ser incluídos nas notas fiscais, isso tem que ser inserido no ato da emissão. Então, para emitir a nota, esses campos devem estar preenchidos. Então, se você tem um sistema, um ERP que emite as notas, tem que haver uma parametrização anterior para que quando você emita a nota, essa informação já seja enviada eletronicamente por XML para a prefeitura, que vai conectar com um banco nacional, que é o Central Nacional de Nota Fiscal do país todo, para homologar. Uma observação importante. Lembra que a gente falou que a penalidade é o pagamento do 1%? Se você, antes estava previsto nas notas técnicas que o sistema federal ia bloquear as notas fiscais que estavam sem o preenchimento desses campos. E tem um complemento a essa pergunta mesmo? Deixa eu só concluir aqui, Roberto, rapidinho. Esse bloqueio foi eliminado por parte do governo. Então, na nota técnica, eles tiraram. Então, você vai conseguir emitir a nota. Então, ela pode ir errado. Então, eles estão permitindo você errar. Só que eles não estão dizendo que eles não vão deixar de cobrar essa penalidade. Então, muita atenção. Tá. E aí ele põe assim, neste caso, para fazer um repasse médico, cada nota fiscal terá que ser calculada independente? Cada nota tem que ser única. É única. Né? E a tributação vai ser exclusiva. Vai ser diferente. Cada nota vai ter uma tributação, né? Exatamente. E aí perguntaram, e o Simples Nacional? O Simples Nacional, em sua grande maioria, as empresas da área da saúde, elas, para ter vantagem estando dentro do Simples Nacional do ponto de vista tributário, têm características muito, muito peculiares, né? Mas qual que é o impacto agora? A reforma abrange o Simples Nacional, ok? Ela abrange. Dizer que não abrange, nós estaríamos mentindo aqui. Só que tem impactos específicos. O primeiro é que dentro da alíquota do Simples Nacional existe PIS, COFINS e ISS. Eles serão substituídos pela IBS e CBS. Hoje, do jeito que está, na mesma proporção. Então, você vai emitir a nota do mesmo jeito e vai recolher a mesma coisa. Para quem compra de você, ele vai tomar o crédito daquilo que foi IBS e CBS dentro da tua alíquota, do Simples Nacional. Então, se o teu tomador de serviço, o teu cliente, não se importar com essa pequena fração de crédito, impacto zero. Você não tem que fazer nada de diferente agora. Só manter o que você está fazendo. Só que para o ano de 2026, você precisa se preparar, porque para 27, esses campos de CBS e IBS, eles vão ser obrigatórios para o Simples Nacional. Então, para 2026, não há impacto nem na nota fiscal do Simples Nacional. Esse impacto é só para a nota a partir de 2027, diferente do lucro real e presumido. Tá? Pessoal, eu vou pedir para que vocês anotem o nome de vocês aí no chat, porque a gente vai ter um sorteio no final por nome. Então, por favor, vão escrevendo os nomes aí, que depois a gente vai fazer um sorteio no final, tá? Roberto, só para complementar a pergunta do Simples Nacional, a Roberta já falou isso na apresentação, ela falou sobre a possibilidade que a empresa do Simples Nacional pode fazer de recolher a IBS e a CBS por fora. A gente chama isso de um regime híbrido, né? Então, você tira essas alíquotas que são pequenas dentro do teu
bolo do Simples Nacional e passa a recolher a alíquota cheia prevista com a redução dos 60% da atividade médica, mas por fora. E aí você gera o crédito. Mas se você separar assim, só por separar, você vai pagar muito mais imposto. Então, se o teu tomador de serviço, o teu cliente, não estiver importando com o crédito, mantém do jeito que está. Temos mais uma pergunta aqui, até já vou responder direto. Onde entra quem tem equiparação a serviços hospitalares nesse 1120? Não entra. Lembra que a gente falou? Aqui é PIS, COFINS e ISS. Serviços equiparados a serviços hospitalares, ele tem a base reduzida para o imposto de renda e para a contribuição social. Então, aquela parte do imposto vai continuar o mesmo. Então, por hora, ele não entra, correto, Ed? Perfeito. Sem ressalvas, é isso mesmo. Temos mais aqui. Nossa, peraí, tem bastante. Como rendimentos de fundos de investimento, entra? Ou como já é tributado, fica fora? Então, o que vai acontecer? Os rendimentos de aplicação financeira de fundos de investimento, esses rendimentos, eles farão parte da base de cálculo daqueles 600 mil. Ele entra no bolo, junto com o aluguel que você recebe, com o Prolabore que você recebe, com os dividendos que você recebe. Ele vai compor os 600 mil. Se passar dos 600 mil, você vai ter a tributação adicional e você vai descontar aquilo que foi retido na aplicação financeira. Tá bom? Agora, tem uma relação de aplicações financeiras que não compõem essa base de cálculo. E o banco vai estar preparado para te dizer quais são, porque eles vão querer vender muito esse tipo de produto. Tem aí, que está isento, debêntures, CRI, CRA, esse tipo de investimento não tem tributação de imposto de renda. Aí tinha uma outra pergunta, mas que eu acho que você já respondeu, porque daí a pessoa falou, cheguei em 600 mil, já recolhi sobre 200, como é que fica? É só abater. É ajuste anual. Por isso que a nossa declaração, quando a gente faz lá em abril, em maio, ela chama declaração de imposto de renda de ajuste anual. Ela soma tudo, calcula o imposto e abate o que vocês já pagaram. E aí vocês vão pagar o restante, tá bom? Vamos passar uma noção deste... é uma cliente nossa que está aqui. Vamos passar uma noção do que a gente tem em 2024 e parcial de 2025? Vamos, o que a gente já falou. Todos os nossos clientes aqui do Grupo BM que tem lucro acumulado, estamos entrando em contato um a um para dizer o que tem de 2024, o que temos já apurado até outubro de 2025 para colocar o valor na ata. Mas se quiser, nossos clientes estão garantidos. Se quiser antecipar isso, é só escanear esse QR Code e pedir uma antecipação ali que a gente... Esse QR Code aqui é para falar com a nossa equipe, que daí eles também atendem vocês, tá bom? Só não entendi uma outra questão. A questão do que poder fazer, por que fazer a ata de 2024 também? Porque o lucro já foi definido? Peraí. Eu acho que eu entendi, Roberto. Ela quer por que tem que fazer duas atas, o lucro já foi apurado. Isso. Mas é o nosso Brasil, né? O que acontece? A legislação, essa nova lei, a 15.270, ela determina que a tributação vai acontecer com os pagamentos e os créditos que forem feitos a partir de janeiro de 26. Então, você tem um lucro apurado, está definido. Ok, ele está lá no seu balanço, um lucro apurado. Mas você não disse o que você vai fazer com ele. Você não distribuiu ele ainda. Você não creditou ele para o sócio. Você não usou ele para ser um aporte de capital, por exemplo. Enquanto você não diz o que você vai fazer, quando você disser lá em janeiro de 26, você vai ser tributado. Então, quando você faz a ata agora, você determina o que você vai fazer com esse lucro, e aí você está isento da tributação. Então, eu falo assim, eu tenho lá 100 mil reais disponível, 1 milhão de reais disponível no meu balanço de lucros acumulados até dezembro de 24. Eu vou distribuir esses lucros a partir de janeiro de 26 até dezembro de 28.
Ao fazer isso, dizer o que você está fazendo com ele, registrando com as formalidades necessárias na junta comercial ou no cartório, você está garantindo a tua isenção sobre esses pagamentos que serão feitos. Ó, pessoal, eu vou fazer uma última pergunta, mas quem tiver mais pergunta, pode escanear nosso QR Code aí, que a gente responde com o maior prazer para todo mundo, porque já são 8h30, né? Então, a gente até ultrapassou um pouquinho aí da nossa hora, deve ter muita gente cansada. Então, é assim, e rendimento de previdência privada, entra nessa conta dos 600 mil? Isso, não sei, veja, Érico. Olha, a previdência privada, a VGBL, PGBL, a VGBL, quando resgatada, ela está sujeita ao imposto de renda, né? Então, não vejo motivos para não ser. O PGBL, né? Então, assim, a tributação precisa, as previdências, vocês precisam conversar com o gerente de vocês, porque hoje a gente tem previdência PGBL e VGBL. A Ambas serão. PGBL é aquela que você utiliza ela como despesa médica e você abate seu imposto de renda todos os meses, né? Todos os anos. O VGBL não tem abatimento. Só que quando você resgata, você não tem essa tributação. Então, assim, as melhores pessoas para informar isso para vocês são os gerentes de banco de vocês, porque é isso que eu falei, vocês precisam entrar em contato com eles para poder começar a compor a renda de vocês, para não chegar em abril de 2027 e ter uma surpresa. Tá bom? Mas via de regra, Roberta, aquilo que já é tributado hoje vai continuar a ser. Então, os rendimentos do seu VGBL, quando você resgata, você paga o imposto de renda sobre o rendimento. Então, você vai ter tributação, vai compor a base certamente. E o PGBL é a tributação definitiva lá na frente, né? Então, certamente vão compor, sim, a base dos 600 mil. Pessoal, teve mais algumas perguntas, mas a gente vai anotar o contato de vocês para poder responder. E agora a gente vai fazer um sorteio. Eu vou até agradecer aqui o Elcio do Cisprime. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, são umas garrafinhas tops. E olha, até brinquei que eu quero uma de presente. Olha, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas o negócio é chique. Bem legal mesmo. Eu quero uma, hein, Elcio, de presente para mim. E uma outra coisa é um outro nosso parceiro, que é de um RP financeiro, que é a OMIE. Quem tiver interessado em conhecer esse sistema, eles vão dar 20% de desconto para todas as pessoas que entrarem em contato com eles, disserem que foi através dessa live e eles fizerem uma apresentação. Aí é sem compromisso, a apresentação, se vocês gostarem e quiserem fechar, vão levar 20% de desconto na mensalidade durante 1 ano, tá bom? O pessoal dos meus bastidores, eu não sei como é que a gente vai fazer o sorteio. Agora é só por conta deles que eles já estão com os e-mails aqui. Já fizeram o sorteio, bora lá. Me passe aqui os nomes. Ó, pessoal, aqui eu não estou vendo vocês. Elas estão me fazendo aqui no celular o sorteio. Cristine de Souza ganhou aqui uma garrafinha do Cisprime. Depois, se você puder passar o seu contato aí para a gente poder ver como a gente vai entregar. O segundo foi Frederico Gustavo Regonato Jorge. E o terceiro foi, Dr. Otton Becker. Ganhou uma garrafinha do Cisprime. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Estamos à disposição e fiquem atentos e conversem com seus consultores, tá bom? Elcio, doutor Walter, querem dar uma palavrinha? Vai lá, Elcio. Eu vou dar uma finalizada aí. Acho que está mudo, Elcio. Aí.
Pessoal, muito obrigado. E depois dessa aula aí, com certeza, vai precisar de assessoria contábil e financeira. Então, a gente está à disposição. E muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a você, Eric, aí, você, Roberta, né, pela disponibilidade e esse conteúdo muito rico aí, né, que vocês trouxeram. A gente sabe como é o perfil do médico, o dia a dia do médico, né, mas eu também sei que cada vez mais os médicos têm percebido que tem que ser gestores aí, administradores ao mesmo tempo e, por que não, comerciantes, né, da venda dos produtos, que é o nosso serviço. Então, a gente entendeu que isso é uma coisa muito importante e muito complexa, né? Acho que a mensagem de hoje ficou é que tem muita coisa para a gente trabalhar ainda nesse período de agora junto a vocês e que, na minha visão, seguramente estar com uma equipe aí capacitada e habilitada é o que vai fazer a diferença fundamental para nós. Então, agradeço a vocês não só pelo conteúdo, ao Eric, né, pela preparação também, mas pela disponibilidade de vocês aí em estarem parceiros aí de todos os nossos colegas aí, nesse momento que a gente sabe que vai ser de muita turbulência, né? E aproveito aí para convidar vocês também todos aí a se associarem conosco na APM, Associação Pós-Medicina de São José dos Campos, em que a gente tem, de fato, essas parcerias muito boas com empresas de credibilidade e muito profissionais, e a gente também tem essa intenção de que o dia a dia dos nossos colegas, e o meu também, obviamente, seja mais ameno, né, na nossa porção, para que a gente consiga trabalhar o que a gente sabe fazer, que é a medicina, né? E muito obrigado a presença de todo mundo. E só para fechar, doutor Walter, aos médicos que não são associados da APM, é muito importante a gente estar associado às nossas entidades de classe, pessoal, porque é elas que defendem a nossa profissão. Para vocês verem, nós contadores, né? Hoje eu sou diretora regional do SESCOM, nós estamos brigando pelos empresários por conta dessas atas. E na medicina, na área de vocês. Então, associe-se, porque cada vez que a gente está mais junto, a gente consegue uma força maior. Tá bom? Eric, dá um seu tchau. Tchau. Muito obrigado aí pelo tempo. Foi um prazer estar com vocês. Pessoal, muito obrigada, viu? Uma boa noite e até mais. Boa noite. Tchau.